Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33 para nossa meditação, para nossa reflexão e aprendizado nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Está escrito assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ler mais uma vez para nós ficarmos aí, ficar gravado no nosso coração. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Pode se sentar, glorificando a Deus. Nós estamos aí, a cada terça-feira, Deus tem nos dado uma palavra de vida, uma palavra nova, uma palavra de renovo. E nós estamos aí na nossa série de sermões, de estudos sobre o tabernáculo. Esta terça-feira é a 6ª mensagem sobre o tabernáculo. Mas, por incrível que pareça, esta mensagem de hoje, ela não fala sobre o tabernáculo, mas ela aponta para o processo que o tabernáculo ela nos ensina, né? Que é o processo do encontro com a presença do Senhor. O que acontece no encontro, durante essa caminhada, no encontro com a presença do Senhor? E nesses últimos dias, eu tenho me deparado com muitas pessoas desanimadas. As pessoas têm dito para mim: pastor, eu estou muito desanimado. Eu estou muito desanimada. Eu estou com um desânimo que eu não sei explicar, eu não sei dizer, eu não sei falar o porquê que é. Mas dia após dia eu tenho me deparado aí com um desânimo. E eu vinha preparando uma outra mensagem. Na verdade, nós já estamos aí há 2 terças-feiras, que é para nós entrarmos dentro do pátio do tabernáculo e falarmos sobre o altar do holocausto, o altar de bronze, o altar de cobre. Mas o Senhor tem nos direcionado de uma forma misericordiosa. Na terça-feira que passou, nós falamos a respeito da salvação, processo da salvação. E hoje nós vamos falar sobre esse mal real e tão atual. Vamos falar hoje sobre o desânimo nosso de cada dia. O desânimo nosso de cada dia. Eu tenho me encontrado com alguns irmãos e entrado em oração pela vida desses irmãos. Porque são irmãos, são pessoas que têm chamado de Deus. São pessoas que foram vocacionadas por Deus. São pessoas em quem Deus confiou coisas grandes, em que Deus confiou talento, confiou habilidade, para que essa habilidade, esse talento, fosse empregado no reino, fosse empregado para o bom andamento da sua obra. E o desânimo, ele é um vilão, um inimigo real, um inimigo invisível, um inimigo sorrateiro, que chega de forma melindrosa. Ninguém dorme, acorda, eu estou desanimado. O desânimo, ele é gradativo. Ele começa de forma pequena. Ele vai começando pouquinho. Aos pouquinhos, ele vai permeando em torno de nós,
vem nos rodeando, vem batendo na porta do coração, não desanima, ele não desiste, né? O desânimo não desanima, e ele é frequente, até que ele encontra uma brecha. Quando ele encontra essa brecha, ele entra, e ele vai minando as nossas forças, ele vai tirando a alegria e o prazer que existe dentro do nosso coração, de fazer, de oferecer e de entregar sempre o melhor ao Senhor. Sempre oferecer o melhor para Deus, oferecer o melhor à nossa família, oferecer o melhor ao nosso cônjuge, oferecer o melhor aos nossos filhos, consequentemente oferecer o melhor a todos que estão ao nosso redor. O desânimo, ele é um vilão, um inimigo real, invisível, sorrateiro, vai minando aos poucos. É como aquela feridinha que é pequena, e você vai coçando, ela vai aumentando. O desânimo, ele começa assim na nossa vida, de pouquinho. A gente vai querendo parar aos poucos. A gente vai querendo desanimar, a gente vai desanimando, parando aos poucos. Aos poucos a gente vai entregando. Aos poucos a gente vai se afastando. Aos poucos a gente vai renunciando. Aos poucos a gente vai rejeitando. Aos poucos a gente vai virando as costas. Aos poucos a gente vai se distanciando. E se distanciando em todos os níveis de relacionamento da nossa vida. Deus, família, cônjuge, filhos, aqueles que estão ao nosso redor. E por conta desse inimigo sorrateiro, a gente vai se enfraquecendo. A gente vai se entregando. E ele vai dominando de uma forma que já não existe mais a devoção. Não existe mais a devoção na nossa entrega. Quando o desânimo entra, quando o desânimo chega, tudo vira obrigação. Aí servimos a Deus por obrigação. Fazemos as coisas na obra por obrigação. Fazemos as coisas para a família por obrigação. Fazemos as coisas para o cônjuge por obrigação, filho por obrigação. A obra do Senhor por obrigação. Não existe mais a devoção. Não existe mais a gratidão que tem que existir por trás de uma entrega verdadeira. Nós não podemos vir à casa do Senhor por obrigação, pregar por obrigação, cantar por obrigação, ser um obreiro por obrigação, ser um líder de departamento por obrigação. Porque quando existe a obrigação, eu tenho que fazer, é porque não tem mais devoção, não tem mais gratidão. Porque estar aqui, em primeiro lugar, nós temos que ser gratos a Ele. Porque se estamos aqui, é porque nós fomos alcançados pela palavra de salvação. Nós fomos alcançados pela palavra que liberta. Nós fomos alcançados pela palavra que dá vida. Nós fomos alcançados e alimentados por uma palavra, pela palavra, que é digna de toda aceitação. Palavra essa, irmão,
que confirma dia após dia que maior é aquele que está na nossa vida do que aquele que está lá no mundo. Maior é aquele que é por nós do que aquele que é pelo mundo. Aleluia! Então nós temos que estar aqui, como foi bem dito hoje pelo nosso irmão Efraim, nós temos que estar aqui com alegria, disposição, firmado na vereda. Vereda fala de caminho, firmes no caminho. Aleluia. E essa enfermidade emocional, espiritual, ela é terrível, porque ela transforma a devoção em obrigação. Não existe mais também a excelência na entrega. A gente faz o que dá para fazer, a gente traz o que dá para trazer, a gente entrega o que dá para entregar. É como aquela pessoa que chega na igreja, recebe uma oportunidade e ela diz assim: olha, eu não ensaiei, eu não preparei nada, mas é para Jesus. Como se para Jesus qualquer coisa serve. Isso a gente não vê lá fora. O mundano, ele não oferece qualquer coisa para o mundo. Aqui, a excelência tem que ser algo estimado por nós, algo buscado por nós. Oferecer ao Senhor com excelência, sempre o nosso melhor naquilo em que Deus nos confiou, nos chamou. Aleluia. Então não é mais a excelência, agora faz do jeito que dá. Também não existe mais a satisfação, faz por orgulho. Olha como o desânimo, ele é sorrateiro. Ele é um inimigo invisível. Ele age de uma forma na vida do indivíduo que traz um impacto para a identidade do pai, da mãe, do cristão, do servo, porque ele sai mudando tudo. Porque nós entendemos que primeiro de tudo nós temos que entregar ao Senhor toda a nossa devoção, a nossa adoração, fazer ao Senhor sempre por excelência, e em todo tempo ter a satisfação de termos sido chamados, escolhidos. O desânimo rouba isso da gente. O desânimo rouba isso da gente, e a gente vai entregando e parando devagarzinho. Quando nós fomos chamados e foi confiado algo em nossas mãos, nós nos alegramos, celebramos, festejamos. Mas no decorrer do tempo veio a luta, a adversidade, veio o problema, e a gente não vigiou, não cuidou, não protegeu, e o desânimo foi entrando. O desânimo foi entrando e a gente foi enfraquecendo, a gente foi desistindo aos poucos, a gente foi deixando aos poucos, a gente foi se afastando aos poucos, porque o desânimo é um inimigo sorrateiro. O desânimo, irmão, ele é tão cruel que ele não me permite achar um culpado para o meu desânimo. Porque eu não posso dizer que eu estou desanimado por causa de A ou por causa de B. Eu estou desanimado porque não cuidei, porque não protegi, porque não guardei, porque problemas sempre existiram, dificuldades sempre existiram e sempre vão existir. Não tem nada a ver com o outro,
tem a ver comigo. É um inimigo invisível, porque a gente não vê ele chegando. Quando a gente entende que é desânimo, ele já entrou. Quando a gente entende que é desânimo, nosso coração já está tomado. Aí a gente está naquela fadiga espiritual, aquele cansaço espiritual. Aí a gente tem cansaço espiritual para ler a Bíblia. A gente tem aquele desânimo para cantar um hino. A gente tem aquela impaciência. A gente já não tem mais aquele desejo, porque o desânimo tomou conta. Aleluia. E nunca se teve na história um grau de escravidão tão grande, tão intensa como neste tempo que nós vivemos. Nunca teve. Na história, quando a gente observa, não existe um tempo que se compare a esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de escravidão tão grande e tão intenso. Pessoas escravizadas pelo desânimo, tomadas pelo desânimo. E nos deparamos constantemente com pessoas que estão desanimadas da vida, pessoas querendo desistir da vida, pessoas desanimadas da família, pessoas desanimadas dos filhos, pessoas desanimadas do ministério, da chamada. Nunca se teve na história do mundo um tempo de tanto desânimo como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Desânimo, para nós entendermos essa palavra, primeiro nós temos que entender o que é ânimo. A palavra ânimo, a raiz etimológica dela é a mesma para força, é a mesma para mente, é a mesma para alma, é a mesma para vida. Nós todos aqui já ouvimos falar em objetos inanimados. Você já ouviu? Inanimados. O que é um objeto inanimado? Sem força, sem alma, sem mente e sem vida. Logo, desânimo significa eu não tenho, ou eu perdi, né? Perdi a força, perdi a capacidade mental, perdi a vida. Então, ânimo é aquilo que é, inanimado é aquilo que não tem, e o desanimado é aquilo que se perdeu. Logo, o desânimo sugere perda. Quando o desânimo chega na nossa vida, irmãos, ele chega com um sentido de perda. A gente vai perdendo. A gente vai perdendo, perde a força. O desanimado não ora como orava antes. O desanimado não consagra, não jejua. O desanimado não tem mais o mesmo vigor para lutar como tinha antes. O desanimado não tem mais vida, ele perdeu o sentido da vida. Ele, quando perde o sentido da vida, ele não almeja mais, ele não projeta mais, ele não deseja mais crescer, ele não deseja, ele só quer viver. Eu só estou vivendo. É o desânimo. Aleluia. E o pior de tudo
O desânimo, ele é um inimigo tão cruel, é um inimigo tão depreciativo, porque ele torna tudo ao nosso redor sem valor, sem graça, e pior de tudo, ele tira de nós valores. O desanimado, ele perde valores próprios. Ele perde valores próprios. E isso é muito sério, irmãos. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Enquanto eu estudava, uma informação foi lançada ao meu coração. 3 características peculiares do desânimo. Primeira delas, o desânimo é universal. Não é você que é o privilegiado de ter desânimo, não. O desânimo, ele é universal, ninguém está isento. Em algum momento alguém vai passar pelo desânimo. Alguém aqui já desanimou em algum momento? Levanta a mão só para mim ver se não sou só eu. O desânimo em algum momento vai passar pela nossa vida, ou em alguns momentos. Quando eu digo em alguns momentos, sabe por quê? Porque, segundo, o desânimo é recorrente. Não é porque você viveu o desânimo hoje, se levantou, que amanhã você está impedido de passar por ele. Não, ele vai vir de novo, porque ele é recorrente. Terceiro, o desânimo é contagioso. Chega perto de alguém desanimado para você ver. Conviva com alguém desanimado, esteja ao lado de alguém desanimado, porque o desânimo suga a vida. O desânimo tira de nós o ânimo. O desânimo tira de nós aquela força que nós tínhamos para fazer. Aí foi falado para nós que a gente não vai conseguir e a gente desanima. Você tinha um monte de projeto e alguém disse para você: não vai dar certo, você parou. Aquele não vai dar certo entrou dentro do teu ouvido, dentro do teu coração, e você parou, você desanimou. Porque o desânimo é esse inimigo invisível, universal, recorrente e contagioso, contagia, irmão, na mesma proporção e potencialidade desse que nós enfrentamos há pouco tempo, Covid-19. Pegou na mão, pega o contágio. Pegou na mão, contagia, porque é contagioso. E nós precisamos entender, irmão, que o desânimo, ele é uma realidade na vida do crente. O desânimo é uma realidade na vida do crente. O crente fica triste, o crente preocupa, o crente entra em desespero, o crente quer parar, o crente quer desistir. Nós estamos sujeitos. O próprio Cristo, onde nós lemos no versículo 33, Ele falou para mim e para você: no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, tem bom ânimo. Se Ele está dizendo assim, ó, tem bom ânimo, é porque existe a possibilidade do desânimo. E Cristo, a palavra dele vai ser sempre para nos tornar melhor, para nos fazer prosseguir, nunca para nos fazer desanimar, nunca para nos fazer parar de crer no milagre, crer na providência, crer na provisão.
Então tenha bom ânimo. Olha aqui uma palavra profética para você. Tenha bom ânimo, a despeito da situação e da realidade que está ao teu entorno. Tenha bom ânimo, porque é nessa situação de caos que o nosso Deus é especialista em fazer proezas, realizar milagres. É quando não dá, não tem possibilidade, que o milagre chega na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos entender que é uma realidade. Desanimar é possível. Desanimar é bem possível. E não é porque somos crentes que somos super, não. Não é porque somos crentes que somos imbatíveis, não. Por isso que a Bíblia fala, ensina, que nós temos que orar e orar sem cessar. Nós temos que vigiar e orar, resistir o diabo, fugir da aparência do mal. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia nos orienta, irmão, porque é possível essa brecha abrir e entrar essa seta maligna do desânimo, e a gente desanimar, e tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor nos deu, por causa do desânimo, a gente vai desvalorizando, descredibilizando, a gente vai desmotivando, desistindo, vai se afastando, vai renunciando. Quando a gente cai por si, quando a gente cai em si, perdeu. Porque o desânimo é um caminho de perda, é um caminho de derrota. E eu falei que o desânimo é uma realidade. Eu falei que crente desanima. Ei, mas eu não disse para você que nós temos que entregar os pontos. Eu não disse para você que a gente tem que aceitar. A gente enfrenta o desânimo, mas não podemos aceitar e desistir. A gente não pode entregar os pontos dizendo: desânimo, você venceu, tá bom, tá aqui a medalha de campeão para você, agora você domina na minha vida, na minha casa, na minha família. Não! Essa palavra de hoje é para nos despertar que o desânimo é possível. Mas quando ele chegar perto de mim e de você, nós vamos em Cristo buscar força para vencer esse desânimo, para não deixar esse desânimo matar a promessa, para não deixar esse desânimo destruir o nosso sonho, destruir com os projetos da nossa família, da nossa casa. Aleluia. Qual a origem do desânimo? Porque é um mal que nós estamos sujeitos a enfrentar todos os dias. Alguma vez você já saiu de casa naquela motivação, aquele ânimo, e do nada veio um desânimo sobre a sua vida? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Você sai naquele ânimo, você vai, aí vai desanimando, vai dando aquela ansiedade, aquela agonia, vai dando aquele jeito ruim na gente. Aí o desânimo fica falando assim: ei, larga tudo e vai embora. Larga tudo e se joga numa cama. Ei, larga tudo e vai para um lugar ficar sozinho. Ei, abandona tudo, chuta o pau da barraca. Porque o desânimo é assim, ele nos induz a jogar tudo fora. O desânimo, ele nos incita a desvalorizar aquilo que a gente já tem. O desânimo, ele rouba de nós a preocupação de cuidar daquilo que nós já conquistamos. Qual a origem desse mal chamado desânimo? Onde ele se origina? Nas frustrações. Você já se deparou com pessoas frustradas?
Uma pessoa frustrada é uma pessoa dominada pelo desânimo. Uma pessoa frustrada é uma pessoa sem vida. Uma pessoa frustrada é uma pessoa sem ânimo. Se origina também nas más decisões. Decide mal, toma decisões erradas, se precipita nas decisões, e essas más decisões que dão errado, traz o desânimo, traz aquela tristeza, rouba aquela vida, aquela graça, aquele gás. A origem do desânimo nas más escolhas, quando a gente escolhe mal, quando a gente escolhe errado. Quando a gente escolhe sem consultar, sem perguntar, sem pedir, sem buscar. Aí a recorrência da má escolha é o desânimo. Aí a gente vive naquela montanha russa. Você já viu aquela montanha russa? A gente está aqui embaixo, aí daqui a pouco vai lá em cima, lá em cima. Aí tem aquela vista linda, daqui a pouco o carrinho desce. A vista linda não tem mais, agora o carrinho desce num ponto que só tem ferragem, aquela vista feia. E assim é a nossa vida. É assim a vida do desanimado. Está lá em cima e vem dando embaixo. Está lá em cima. A vida dele é um sobe e desce. Más escolhas trazem essas consequências. Expectativas não alcançadas traz desânimo. Você cria uma expectativa tão grande, e quando aquela expectativa não é alcançada, você desanima, você entristece. Aleluia. Projetos que fracassaram, dificuldades familiares que não eram esperadas, e tantas outras coisas que são a origem do desânimo. E enquanto eu ficava pensando hoje em casa, raciocinando, falando com Deus, orando a Deus, Deus foi ministrando estas palavras no meu coração. E no final do meu esboço eu cheguei à seguinte conclusão: o desânimo é um inimigo terrível. O desânimo é uma ferramenta do diabo? Claro que é. O desânimo, ele é uma seta lançada pelos demônios? Claro que é. Mas olha que estratégia maligna. Algo que nos consome não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Algo que domina o coração e domina a mente, faz a gente se perder, perder a nossa identidade, perder a nossa força de reação, perder o nosso ânimo de combater, de lutar. Eu me deparo com pessoas que já me disseram: pastor, eu não era assim, eu ia para a luta, eu ia para a guerra, eu ia para a peleja, eu ia para a batalha. Hoje, quando eu me deparo com um problema, eu quero fugir, eu quero me trancar num quarto. Eu perdi o ânimo de lutar, eu perdi o ânimo da peleja. E eu disse a ele: meu irmão, mas você tem que buscar em Deus e retomar esse ânimo. Porque Jesus Cristo ainda não voltou, nós ainda estamos na terra. Enquanto estivermos aqui, é tempo de guerra, é tempo de batalha, e o diabo vai tentar ceifar a nossa vida. Aleluia. E não pensa que ele vai chegar nos atacando com chifre, rabo e pé de boi, com aquela imagem mais terrível que a gente vê, pensa que ele é. Não, ele vai chegar de forma sorrateira, de forma invisível, de forma melindrosa,
de uma forma maligna, sem a gente perceber, desanimamos, sem a gente perceber, estamos entregando os pontos. Aleluia. Aleluia. Nas más escolhas, nas expectativas não alcançadas, nas dificuldades familiares que não estão sendo esperadas por nós, porque acontece problema. Nós temos que ter essa convicção dentro do nosso coração. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Nós temos que entender que o sim de Deus é resposta, mas o não de Deus também é resposta. Nós temos que entender, quando Deus fala, Ele está trabalhando, mas quando Ele se cala, Ele também está trabalhando. Nós temos que entender que a presença do Senhor é real na nossa vida, quando nós sentimos, mas quando parece que não estamos sentindo nada, a presença dEle continua sendo real, porque não existe altura, largura, comprimento, medida, que afasta eu e você do amor de Deus. Ele não sai de perto de mim ou de você quando nós desanimamos, quando a gente quer parar. Parece que você está sozinho, mas não está. Parece que você está abandonado, mas não está. Parece que Deus não fala com você, mas Ele continua falando com você. Aleluia. E o que eu acho lindo na Bíblia é que ela não omite, ela não esconde esta enfermidade espiritual chamada desânimo na vida de nenhum dos escolhidos de Deus, nenhum. Todos os que enfrentaram dificuldades como desânimo, está registrado na palavra do Senhor, todos. Porque perceba comigo, o desânimo muitas vezes surge antecedendo grandes batalhas. Aí vem o desânimo. Olha para Gideão. Quando o Senhor chamou ele para a batalha, ele desanima. A peleja contra os inimigos do povo de Deus, ele desanima. Eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu estou escondido. Tem tanta gente melhor do que eu. O desânimo, ele sempre vai chegar na nossa vida antes de grandes batalhas. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe, é que se você se colocar na posição, Deus vai te dar a vitória. Uma coisa que o inferno sabe é que se você se levantar e disser assim: eu vou para a batalha em nome de Jesus, força não tenho, capacidade não tenho, sabedoria não tenho, condições nenhuma eu tenho, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória vai ter tua. Deus vai te abençoar, aleluia. E Ele quer te desanimar antes dessa grande batalha. Ele quer te desanimar, te frustrar antes dessa grande luta. Ei, Deus me trouxe aqui para falar para você, ó, a luta é grande, fica tranquilo, o teu Deus é muito maior. Nesta noite é noite de você crer, de você confiar. Em nenhum momento eu disse que Deus precisa de alguma coisa da tua parte. Deus não precisa da tua força, da tua capacidade, da tua sabedoria, do teu dedinho. Deus não precisa de nada. Deus precisa somente que você creia nesta noite. Então diga dentro da tua alma: eu creio nesta noite que antes desta grande batalha, o desânimo que estava querendo vir, ele não vai prevalecer. Eu não vou fugir desta batalha, eu não vou fugir desta luta, eu vou para a guerra em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia.
Oh, glória a Deus! O desânimo quer nos afrontar antes de grandes decisões, escolhas importantes, perdas irreparáveis. Eu gosto muito daquela passagem de Jó, capítulo 2, versículo de número 9, onde está ali retratado o dia em que a mulher de Jó olhou para ele assim: ué, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu já falei mal dela, já critiquei. É falado mal dessa mulher em muitos lugares desse mundo. Mas ei, vamos ter a empatia e se colocar no lugar dela. O esposo dela era sarado. Não vou nem me apegar aos bens financeiros e materiais que Jó tinha, não. Eu vou me concentrar em dois princípios que está acima de qualquer riqueza. O esposo dela era saudável e os filhos dela tinham vida. Do dia para a noite, os filhos morrem, todos. Ela não faz o velório de um filho, mas ela faz de todos. Porque se morre um, ela vai sofrer, vai chorar, vai marcar a vida dela, mas ela ainda tem 9, não, morreram os 10. E agora aquele único que podia consolá-la, agora precisa dela. Aquele único que podia consolá-la agora está enfermo, leproso. Aleluia. A Bíblia não fala, mas eu creio. A gente não vê Jó falando de sede e nem de fome. Sabe quem cuidou de Jó? A mulher dele. Aleluia. Então o desânimo vem junto com perdas irreparáveis. Ela desanimou, irmão. O desânimo é terrível. Grandes desafios, como Elias. Quando a gente não entende a vontade de Deus, quando a gente não compreende a vontade de Deus, como Jonas, o desânimo vem. Aleluia. Então a origem do desânimo não tem como retratar todas, mas está aqui. Frustrações, perdas, derrotas, más escolhas, más decisões, influências malignas e terríveis, que nos levam a tomar caminhos contrários à vontade de Deus. Essa é a origem. Mas eu falei até agora, porque é preocupante. Olha aqui, o desânimo ele ofusca nossas convicções. O desânimo ele ofusca nossas convicções. Você cria no poder de Deus, hoje já não crê tanto. Você cria que Deus falava sobrenatural, hoje você já não crê tanto. Você cria que Deus fazia e agia de uma forma extraordinária, hoje você já não crê tanto. Você vinha à igreja para ouvir a voz do Senhor, hoje você já vem à igreja, mas você já não ouve mais a voz do Senhor. O desânimo ofusca nossas convicções, produz dúvida. Será que foi Deus? Será que é Deus mesmo? Antes você tinha convicção quando Deus falava, porque você conhecia a voz de Deus. Hoje você já tem dúvida, será que é Deus? E o desânimo potencializa o cansaço. É tão terrível que nós temos ânimo para tudo,
Mas duas coisas roubam o nosso ânimo. A gente é desanimado. Primeiro, a igreja. Segundo, a família. A gente tem ânimo para um monte de coisa, mas a gente já não tem mais aquele ânimo para o culto. A gente já não tem mais aquele ânimo para a família. É o desânimo, irmão. Mas agora vamos falar um pouco sobre como prevalecer sobre o desânimo. É possível vencer o desânimo? Claro que é, irmão. Eu não ia ficar aqui até agora tentando explicar para você o que é desânimo, para chegar no final e falar assim, você não vai conseguir vencer o desânimo. Entrega os pontos. Não. É possível vencer o desânimo, sim. É possível vencer. É possível ser renovado e ser restaurado pelo poder de Deus. Voltar a ser quem você era e ser quem você era muito melhor ainda, porque hoje você tem a experiência que antes você não tinha. Como que eu prevaleço sobre o desânimo? Primeiro, não dê ouvidos a pessoas negativas. Coisa tremenda, né? Não dê ouvidos a pessoas negativas. Quem são essas pessoas negativas? Quais as características dessas pessoas que são negativas? Pessoas mesquinhas, pessoas medíocres. Aleluia. Quais as características dessas pessoas? Eu fui ali rabiscando. Olha só. Primeiro, são pessoas que só ficam bem quando faz o outro ficar mal. Como que eu venço o desânimo? Não dando ouvidos a pessoas negativas, medíocres, mesquinhas, porque são pessoas que para ficar bem tem que fazer o outro ficar mal. Ela só fica bem quando o outro está mal. Aí ela fica com aquele sorrisinho no canto de boca. Porque a alegria dela é ver o outro no chão, na lona, derrubado, caído, humilhado. Não se relacione com essas pessoas. São pessoas negativistas que têm a derrota na mente e na ponta dos lábios. Ei, não conta nada dos teus projetos para ninguém. Primeiro conquiste, e depois, se você quiser, você leva alguém lá, conhecido teu, da tua confiança, e fala assim, olha o que Deus me deu. Mas do contrário, não fale nada para ninguém. Começo do meu casamento, a gente projetava muito, e todos os nossos projetos a gente tinha muito amigo, né? E a gente queria falar para os amigos, e a gente falava na igreja, e a gente falava aqui, e a gente falava ali. Aí a gente ficava frustrado porque não deu certo. Ou então alguém fazia o que a gente ia fazer, fazia na nossa frente. Ei, irmão, aí sabe o que a gente fez? A gente combinou, não vamos falar mais nada para ninguém, vamos orar a Deus, apresentar ao Senhor, e quando o Senhor nos der, aí sim a gente pode contar, porque Deus já deu. Mas mesmo assim, não tem problema, não tem necessidade de falar para os outros. E tem pessoas que não se controlam, irmão. Ele fala tudo. Até os cachorros da rua sabem dos projetos dele. Então, não tenha contato com pessoas que têm a derrota na ponta dos lábios. Você conhece alguém? Tudo que você vai falar não vai dar certo. Fulano tentou e não conseguiu, você também não vai conseguir.
Fulano tentou, não deu certo, capaz, ele tentou, rapaz, olha, tem gente que é tão terrível, irmão, tão do diabo, que ainda fala assim, ó, ele sabe muito mais do que você. É uma coisa diabólica, irmão. Para me livrar, porque você sabe com quem que você pode contar. Porque tem aquela pessoa que quando você fala de alguma coisa, é até impossível dentro do teu coração, mas quando você fala para a pessoa certa fala assim, rapaz, isso é de Deus, viu, cara? Isso é de Deus, olha, eu vou entrar em oração e vai dar certo, em nome de Jesus. Você vai ver, Deus vai te honrar. Tem gente, irmão, que às vezes eu penso que é até meio doido da cabeça, mas é um tipo de gente boa, para a gente ter do nosso lado, porque é aquele tipo de pessoa que só empurra, irmão, vai dar certo sim, fica tranquilo, vai dar certo sim. Maior é quem está com você. Ei, ora a Deus, eu vou te ajudar em oração. Aí de vez em quando você recebe uma mensagem, ó, estou orando por você, viu, já deu certo em nome de Jesus. Agora essas pessoas que têm a derrota na ponta do lábio, foge delas. Quem dá ouvidos a pessoas medíocres, não ouve a voz de Deus. Quem dá ouvidos a pessoas medíocres, não ouve a voz de Deus. Deus não consegue falar no coração depois que você ouviu uma pessoa medíocre. Aquela pessoa liberou uma palavra tão terrível, tão pesada, que teu coração fechou. Aí Deus fala, mas você não acredita. Deus fala, mas você não crê. Outro. Quem dá ouvidos a pessoas fatalistas, não experimentam um milagre. Quem dá ouvidos a pessoas negativas, se esquece da palavra de Jesus. Que palavra de Jesus é essa? Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. É aquela passagem bem conhecida nossa, da filha de Jairo. Jairo vai chamar Jesus para ir na casa dele, porque a filha dele está doente. Jesus está indo a caminho, uma mulher do fluxo de sangue para Jesus. Jesus olha para aquela mulher é curada, aquela mulher é sarada. Jesus prossegue a caminhada. Daqui a pouco vem um grupo de negativistas, dizendo assim, ó, a filha dele já morreu, não perturba Jesus não. Sempre tem esse tipo de gente, que corre na frente para dar notícia de derrota. Mas ei, não se esqueça que Jesus está com você. E quando Jesus está com você, sabe o que ele fala? Ei, não tenha medo, crê somente. Foi isso que Jesus falou para Jairo. E a filha de Jairo foi curada, foi sarada. Então, não tenha medo, crê somente. Crê somente. Ouvir a pessoa errada é muito perigoso. Outra coisa, como prevalecer sobre o desânimo? Não dê ouvidos a pessoas amargas. Eu só vou dizer os tópicos para a gente correr, por causa da hora. Outro, como prevalecer sobre o desânimo? Mantenha vivo na sua lembrança as conquistas, superações e batalhas que você já venceu. Mantenha vivo, você já venceu, irmão. Por que a gente se esquece do que a gente já passou e venceu? O mesmo sentimento de derrota, tristeza e desânimo que você está hoje, você já teve um dia e você venceu naquele dia. Você vai vencer de novo. Aleluia. O desânimo tira de nós a lembrança de que Deus já fez, do que já vencemos em Deus. Só esse comentário. 1 Samuel 17, do 34 ao 37, Saul fala para Davi assim, ó, Davi, rapaz, você não vai vencer essa guerra não, para com isso.
Para você não tem jeito. Mas só que Davi mantém vivo na lembrança dele as conquistas, superações e batalhas que ele já venceu. Ele surpreende Saul quando ele diz para Saul assim: não, meu senhor, eu já venci um leão e um urso. Fica tranquilo, eu vou vencer esse filisteu também. Mantenha vivo na sua lembrança as batalhas que você já venceu. Se você manter vivo na sua lembrança as batalhas que você já venceu, o desânimo não vai chegar em você, não vai tocar em você. Mantenha vivo na sua lembrança as promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. Mantenha vivo na sua lembrança as promessas de Deus para a sua vida. Outra coisa, mude de atitude. Muda de atitude. Quando o anjo chega para Gideão, Gideão fica se vitimizando. O anjo fala para Gideão assim, ó: você é um poderoso guerreiro, você é um varão valoroso. Sabe o que Gideão faz, se vitimizando? Eu sou menor na casa de meu pai. Para de se vitimizar, irmão. Não vamos ser vítimas de nós mesmos, não, das nossas palavras, não. Vamos mudar a nossa atitude. Quem está falando que ele é um poderoso guerreiro, varão valoroso, é um anjo do Senhor, não é ele, não. Então, se o Senhor falou que você é, acabou e ponto. Aleluia. Outra coisa, como que eu vou prevalecer sobre o desânimo? Obedecer sem questionar. Não questiona não, irmão. Vai e faz. Não questiona não. Faz o que Deus mandou você fazer. Obedeça sem questionar. Gênesis 22, Deus aparece falando com Gideão, com Abraão assim: vai para o monte, que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar seu filho Isaque. Ele pegou e foi. Ele não questiona. A fé não questiona. A fé é parceira da obediência na hora da entrega. A fé é parceira da obediência na hora da entrega. Olha que coisa tremenda, ele não questiona. E a fé dele foi honrada ao ponto de Isaque aceitar ser amarrado e colocado sobre a lenha. Aleluia. Outra coisa, mude a imagem que você tem de si mesmo. Mude a imagem que você tem de você mesmo. Comece a ver Deus na sua vida. Você tem fé para ver Deus na vida dos outros, mas não tem fé para ver Deus na tua vida? Veja Deus na sua vida. A Bíblia relata um dos momentos mais tristes do povo de Deus, Números 13:33, que é aquela passagem que o povo chega para Josué e Calebe e diz assim: olha, aos olhos dos gigantes nós éramos do tamanho de gafanhoto, e ó, aos nossos olhos nós também éramos do tamanho de gafanhoto. Olha que coisa triste, irmão. Os outros dizer para você que você é do tamanho de um gafanhoto é normal, irmão. É normal os outros desprezarem. O que não é normal é você se enxergar do tamanho de um gafanhoto. Veja Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não se desmereça, não distorça a visão de si mesmo, e também não aceite ninguém fazendo isso. E por último, não se esqueça, Deus está com você. Não se esqueça, Deus está com você.
Pastor, por que eu vou vencer? Porque Deus está com você. Você crê nisso? Por que as portas vão se abrir? Porque Deus está com você. Porque os teus projetos serão alcançados? Porque Deus está com você. Porque os sonhos se realizarão? Porque Deus está com você. Por que eu falo com tanta convicção? Porque Deus está no nosso meio. Porque Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Porque Deus falou, e o que Deus fala é irrevogável. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não cumpriria?